Olá pessoal, tudo bem? Então vim aqui hoje para gravar uma pequena videoaula explicando algumas coisas sobre lei de Coulomb e resolvendo algumas questões do exercício que eu encaminhei para vocês. Então vamos lá, construir aqui um slide, a física explica tudo, né? E só para a gente conceituar um pouco sobre lei de Coulomb, né? A gente viu anteriormente que cargas de sinais opostos são atraídas, cargas do mesmo sinal são repelidas. E o Coulomb, o Augustin Coulomb, achou uma maneira de quantificar isso, de calcular isso, né? Então, ele percebeu que quando as cargas são opostas, tem uma atração entre elas, e ele deduziu três coisas para chegar na sua equação. A primeira dedução de Coulomb que ele percebeu é que essa força era proporcional ao produto dessas cargas. O que é isso? Quanto maior for o valor das cargas, maior era a força entre elas. Você percebe isso no seu dia a dia, você está brincando com ímãs, né? Você pega dois ímãs, fica assim brincando próximo ao outro, e pega dois ímãs pequenos, você tem uma certa força X. Se os ímãs forem maiores, a força será maior, né? Então ele percebeu isso. A primeira notação dele é que essa força entre os corpos, chamou de força elétrica, era diretamente proporcional, isso é proporcionalidade, ao módulo produto das cargas entre elas. Carga 1 e carga 2. A segunda dedução dele, que ele percebeu é que, quando ele aproximava os dois corpos, o valor da força aumentava. Quando ele afastava, o valor da força diminuía. E um detalhe, aumentava ao quadrado e diminuía ao quadrado. Então, ele percebeu que a força era inversa à distância. Ou seja, se você aproxima... Se você diminui a distância, a força aumenta, se você aumenta a distância, a força diminui, né? Então, a segunda dedução dele é que essa força elétrica, ela é inversa, assim, a inversa, né? A distância ao quadrado. Essa foi a segunda dedução dele. E a terceira foi que essa força dependia do meio onde as cargas estavam inseridas, né? Essa foi a terceira conclusão de Coulomb. Baseado nisso, né, eu falei aqui em linhas gerais, baseado nisso ele chegou na sua famosa equação, que é essa daqui, ó, equação de Coulomb. Força elétrica é igual a K, que é uma constante, essa constante é uma constante que depende do material, carga 1, carga 2 e distância ao quadrado, que é a distância entre as cargas. Aqui estão todos os dados, né? A força, a gente sabe que força é dada em Newton, carga, a unidade é Coulomb, distância sempre em metro, que a unidade do SI é metro, né? E K é a constante eletrostática do meio, que esse K, cada meio ele tem um valor diferente. Tá certo? Então vamos para as questões? A primeira questão, deixa eu apagar essa notação aqui. A primeira questão é o seguinte: no SI, quais são as unidades de medida usadas para cada grandeza física representada pelos termos da expressão que compõe a lei de Coulomb? A resposta dessa questão está no slide anterior, né? Ele só quer saber isso aqui, ó. Força, qual a unidade? Newton. Cargas, Coulomb. Distância, metro, e constante, Newton vezes metro ao quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. Essa já é a resposta dessa questão. Essa foi fácil e rápida, né? Vamos para a segunda. A segunda é o seguinte. Interessante que aqui já tem o gabarito da questão, né? Então, vamos trabalhar para chegar nesse resultado, certo? Duas cargas elétricas pontiformes, pontiforme pela nomenclatura em forma de ponto, ou seja, são tão pequenas que você despreza a massa. Cuidado, desprezar não quer dizer que não existe, é tão pequena que você não considera, certo? Estão separadas por 3 centímetros de distância, sendo Q1 aí dá o valor, Q2 dá o valor, calcula a intensidade da força que a carga 1 aplica sobre a carga 2. Considera o sistema imerso no vácuo, aí dá a constante do vácuo. Vou colocar ela de lado para ficar melhor de calcular. Pronto, vamos lá. As duas cargas estão separadas por 3 centímetros, então essa é a distância entre as cargas, 3 centímetros. E carga 1 é 2 vezes 10 a menos 6. Carga 1, 2 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Carga 2, cadê? 6 vezes 10 a menos 6. Coulomb também.
Cadê? Calcule a força, separar aqui, calcular a força elétrica. Esse é o comando, né? Quando elas estiverem no vácuo, ele dá a constante do vácuo aqui, ó. Não vou nem notar a constante não, vou circular ela aqui, né? Para calcular a força elétrica, você vai usar a equação que compõe a lei de Coulomb. Ou seja, força elétrica é igual a K vezes carga 1, carga 2, D ao quadrado. Esse modo é colocado porque se uma carga for negativa, uma das duas for negativa e outra positiva, quando você fizer o cálculo aqui, esse valor pode dar negativo, aí não existe força negativa, né? Coloca-se essas cargas em módulo, certo? Então vamos só substituir aqui. Força elétrica, colocar um vetor aqui, não pode esquecer, força vetorial. A constante, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes carga 1, que é 2 vezes 10 a menos 6, 2 vezes 10 a menos 6, carga 2, 6 vezes 10 a menos 6, 6 vezes 10 a menos 6, dividido por D ao quadrado. Aí vem um detalhe, a distância está em centímetro, tem que converter para metro. Como que transforma centímetro em metro? Divide por 100. Né? Então, 3 dividido por 100, 3 por 100 dá 0,03, que é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 2, né? Menos 2, 0,03. Isso ao quadrado. Agora se faz o seguinte, multiplica 9 vezes 2 vezes 6 e baixa a base 10. E na multiplicação somos expoentes, né? Então vou arrastar para cá. Então vou ter que força elétrica vai ficar igual. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 6, 6 vezes 18 dá igual a, fazer aqui de lado, 6 vezes 18, 6 vezes 8, 48, vão 4, 6 vezes 1, 6 e 4, 10, dá 108. Né? Então, vou ter 108 vezes 10, deixa eu apagar aqui, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes, né? Menos 6 com menos 6 dá menos 12, menos 12 mais 9 dá menos 3, e aqui dividido por, aqui você tem potência de uma potência, você faz 3 ao quadrado, 9, baixa a base 10, e nessa operação você multiplica os expoentes, você tem menos 2 vezes 2, menos 4, né? Força elétrica é igual. Agora, 108 dividido por 9, né? Isso vai dar um 12, né? Vezes 10, menos 3, menos 4, vai dar menos 3 mais 4, que dá mais 1. Né? Não é isso? Menos 3, menos 4, menos 3, menos 4, que dá 1. Né? Então, tem um vetor aqui, né? Força elétrica é igual. Eu posso levar a vírgula para a direita e acabar com isso, com essa base 10. Então, eu posso trazer para cá, porque tem mais 1 aqui. 12 mais 1, 120 newtons. Essa é a resposta da questão. A questão deu em notação científica, mas isso dá a mesma coisa, né? 120 é a mesma coisa que 1,2 vezes 10 elevado a 2. Ok? Copia aí que a gente vai para a próxima questão. Continuando, essa é a nossa próxima questão, que a questão diz o seguinte. Duas cargas Q1, 18 vezes 10 a menos 6, e Q2, menos 3 vezes 10 a menos 6, estão localizadas no vácuo. Então, você já sabe qual é a constante do vácuo, né? 9 vezes 10 elevado a 9. Determina a distância entre elas para que a força de atração entre elas tenha um modo de 1,5. Né? Então, vamos lá. Se eu colocar ela de lado aqui, pronto. Vou notar aqui as cargas Q1. 18 vezes 10 a menos 6 Coulomb, Q2. Menos 3
10,5 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Ele quer saber a distância, né? Quer saber a distância. Elas estão no vácuo, então vou notar aqui a constante do vácuo. 9 vezes 10 a 9, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. A força de atração, porque diz aqui, mas você sabe porque são opostas, né? Positivo e negativo da atração. E ele dá o módulo da força. Diz que é 1,5 Newton. Então, vamos só aplicar aqui na equação da lei de Coulomb, né? Força elétrica é igual a K, Q1, Q2, D2. Né? Ele quer isso aqui, né? Então, vou fazer aqui um meio pelos extremos para deixar em evidência, né? Então, D ao quadrado fica igual a K vezes carga 1, carga 2, e quem multiplica o D vai passar para baixo dividindo, né? Entenderam o que eu fiz aqui? Eu coloquei o D ao quadrado para a esquerda, porque eu já faço a conta direta, né? Quem multiplica ele é a força vai passar para baixo, né? Então, D ao quadrado é igual. O K é 9 vezes 10 a 9. Carga 1, 18 vezes 10 a menos 6. Carga 2, menos 3,5 vezes 10 a menos 6. Vou colocar aqui em parênteses, né? Dividido pela força que é de 1,5. Resolver a galera de cima para simplificar, para ficar menor, né? Então, vou fazer 9 vezes 18 vezes menos 3,5. Vou fazer na calculadora para agilizar nosso cálculo. Então, continuando aqui, essa multiplicação de 9 vezes 18 vezes menos 3,5 dá 567. Então, trazendo para cá, você tem que D ao quadrado é 567 vezes 10 elevado a. Isso aqui dá menos 12, com 9 a gente já fez na questão anterior, que isso vai dar igual a menos 3, né? Dividido por 1,5, né? Essa divisão de 567 por 1,5, ela dá igual a 378, né? Então, a gente tem aqui 378 vezes 10, menos 3, aqui tem 0, né? Isso dá menos 3 mesmo. Metros, né? Mas aí tem um detalhe. Aqui está ao quadrado. Como é que você tira esse quadrado? Colocando uma raiz, né? Eu quero só a distância, eu não quero a distância ao quadrado. Então, vou ter distância é igual a raiz de, né? Na radiciação, você divide o expoente pelo índice do radical. Então, 3 dividido por 2 vai estar quebrado. Então, vou fazer o seguinte, vou trazer a vírgula para cá para ficar elevado a 2. Então, 378 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 37,8 vezes 10 a menos 2, né? E aí o que acontece? 37 não tem raiz, né? Mas 36 tem. Isso aqui vai dar quebrada, dar raiz quebrada, né? Mas vamos aproximar de 36. Então, raiz de 37,8, vamos dizer que é aproximadamente 6, vezes 10 elevado a menos 2 por 1, dá menos 1 metro. Essa seria a resposta da questão, né? Aqui ele deu 61,15 porque ele tirou a raiz desse número, né? A gente aproximou de 36, por isso deu um 6. E para transformar em centímetro, multiplica por 100, né? Por isso que a vírgula veio para cá na resposta da questão. Ok? Então, vamos lá para a nossa próxima questão de física, né? Uma questão de força elétrica, também lei de Coulomb, né?
É para calcular a força entre duas cargas, ele dá o valor das cargas e estão colocadas a 70 centímetros no vácuo, né? Vou colocar a questão aqui de lado, né? Ele quer a força elétrica, né? Eu vou colocar direto na equação aqui para agilizar a nossa correção, para não ficar muito cansativo, certo? Então, força elétrica é igual a K vezes carga 1, carga 2 e D ao quadrado. Força elétrica é igual. O K, ele disse que é no vácuo, então é 9 vezes 10 a 9. Carga 1, 10 a menos 6. Né? Carga 2, 6 vezes 10 a menos 6. Dividido por... Olha só, 70 centímetros no vácuo. A gente tem que transformar para metro, né? Como é que transforma 70 centímetros em metro? Divide por 100. Então vai ficar 0,7 ou 7 vezes 10 a menos 1. Isso ao quadrado. Né? Resolver essa galera de cima aqui. Então 6 vezes 1 é 6, vezes 9, 54. Trazendo para cá, força elétrica fica 54, vezes 10 elevado a menos 6 com menos 6 dá menos 12, mais 9 dá menos 3. Dividido por 7 ao quadrado dá 49. Vezes 10, multiplica os expoentes, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Força é igual, 54 por 49 dá aproximadamente 1,1. 1,1 vezes 10, subtrai os expoentes, menos 3, menos 2, vai dar menos 3 mais 2, que dá menos 1. Newton, né? Essa seria a resposta da nossa questão, né? Você vê que ele deu aqui com expoente com menos 3, né? Mas que dá a mesma coisa aqui. Quando você fizer, olha, menos 2, menos 1, vai ficar o mesmo número. Tá certo? Então vamos para a próxima questão. Apagar aqui a louça. Então, essa é a próxima questão, novamente, lei de Coulomb, bem óbvio, né? O conteúdo da lei de Coulomb, né? Determine o valor de duas cargas iguais, são semelhantes, né? Distanciadas a 1 metro no vácuo que se repelem com a força de 3,6 newtons. Né? Então, vamos lá. Vou colocar de lado aqui. Então, já vou direto para a equação de Coulomb para a gente ganhar tempo. Força elétrica é K, carga 1, carga 2, D ao quadrado. Eu sempre repito a equação que é para a gente aprender essa equação, certo? Ele quer o valor das cargas, certo? E ele diz que elas são iguais. Se são iguais, o valor dessa é igual ao valor dessa. Você pode deixar só o Q mesmo, ou você pode usar o que a matemática costuma usar, um X. Né? Eu não conheço, eu uso X. Então, o que eu vou dizer? Que a carga 1, ela é igual à carga 2, que eu vou chamar de X. Né? Então, eu vou substituir aqui. Então, vou ter força é igual a K. Essa 1 é X, a 2 também é X, dividido por D ao quadrado. Né? Arrastando para cá, a força a questão já deu, que é 3,6, igual. O K, ele diz que é no vácuo, então o K do vácuo é 9 vezes 10 elevado a 9, e X vezes X, X ao quadrado, né? Dividido por... A distância está 1 metro. 1 ao quadrado dá 1. Né? Aqui é como se tivesse 1, não precisa nem colocar. Né? 1 ao quadrado dá 1 aqui, então não precisa nem colocar na questão. Né? Então... x ao quadrado vai ficar igual a 3,6 e quem multiplica ele passa a dividir. 9 vezes 10 elevado a 9. Né? 3,6 por 9, vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui um 36, né? Que aí para dividir por 9 dá uma conta exata, né? 36 por 9 dá um 4, né?
Então, continuando aqui. X ao quadrado, eu vou levar uma vírgula para cá e no expoente do 10 eu vou indicar onde ela está. Então, vai ficar 36 vezes 10 a menos 1. Ela está uma casa à esquerda, né? Dividido por 9 vezes 10 a 9. Trazendo para cá, aí lembrando que é x ao quadrado, né? 36 por 9 dá 4. 4 vezes 10. Aqui subtrai os expoentes, né? Menos 1 com menos 9 dá menos 10. Né? Para tirar o expoente eu coloco a raiz. 4 vezes 10 a menos 10. X é igual. Aqui eu tiro a raiz do 4, que é 2. Baixa a base 10 e divide o índice do 10 pelo índice do radical. O expoente do 10 pelo índice do radical. Menos 10 por 2 dá menos 5. Carga Coulomb. Então, a carga 1 é igual a carga 2, que é igual a x, que é igual a 2 vezes 10 menos 5, que bateu aqui com a nossa resposta. Certo? E vamos para a última questão do exercício de hoje. E vamos para a nossa última questão do dia do exercício de Lady Coulomb, né? Uma questão da Unifesp São Paulo. Duas partículas de cargas elétricas, 4 vezes 10 a menos 16 Coulomb e 6 vezes 10 a menos 16 Coulomb, estão separadas no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 a menos 9 metros. Ele dá a constante do vácuo e quer saber a força de interação entre essas duas cargas. A questão não pede, mas se perguntar se essa força de atração ou de repulsão, teria como saber? Tem como saber, sim. Pelo valor das cargas, pelo sinal das cargas, se as duas são positivas, você tem uma força de repulsão, já que cargas do mesmo sinal se repelem. Né? Então, vou colocar a questão de lado aqui, vou aplicar direto na equação de Coulomb, para a gente ganhar tempo. Né? Força elétrica é K, carga 1, carga 2, D ao quadrado. Força elétrica é igual a 9 vezes 10 a 9. Carga 1 é 4 vezes 10 a menos 16. Carga 2, 6 vezes 10 a menos 16, dividido pela distância ao quadrado, que é de 3 vezes 10 a menos 9. Isso aqui ao quadrado, né? Porque a distância é ao quadrado, né? Trazendo para esse lado, força é igual. Você vai multiplicar 9 vezes 4 vezes 6, né? Isso, 9 vezes 4 vezes 6, isso dá 216 vezes 10 elevado a menos 16 dá menos 32. Com mais 9, isso dá menos 23. Não é isso? Dividido por 3 ao quadrado, 9. Baixa a base 10. Menos 9 vezes 2, menos 18. Menos 18. Se ajeitar aqui. Pronto. Força elétrica é igual. 216 por 9 dá 24. Baixa a base 10, subtrai os expoentes, né? Aí você tem menos 23, menos 18. Então dá menos 23 mais 18, né? Você faz assim, ó, menos 23, menos, aí o de baixo é menos 18. Aí menos 23, menos com menos mais 18. Isso dá menos 5. Resposta da questão. Quando você vem para as alternativas, ele colocou a vírgula antes, né? Então, o que vai acontecer? Você vai deslocar a vírgula para cá, para ficar 2,4. 2,4 vezes 10 a menos 4, que é a mesma coisa. Essa é a resposta da questão e Dead Mad Pre, morreu Maria Paiá em inglês. E a resposta da questão ficou na frente dos contatos. Você pode dar um pause no vídeo e copiar aqui a resposta. E aí eu vou apagar aqui. Né? E deixar aqui o contato do YouTube. Como diz meu amigo Valbento, se inscreve no canal. Chega dando uma voadora no like.
para receber mais conteúdos como esses, né? Então, esse é o canal do YouTube, esse é o meu Instagram, vanderlei.física, né? Então, deixem comentários, terem dúvida, e qualquer coisa a gente está aí para ajudar. Um abraço, fique com Deus, até a próxima.